A ideia aqui é passar para vocês um pouquinho de uma visão de como a gente tem que ter um olhar para os mercados, de uma forma geral, para decidir nossa forma de investir. Porque, como eu estava brincando antes, mas confusão a gente sempre vai ter. Né? Mas no meio da confusão sempre vai ter oportunidade e a gente tem que conseguir colocar um olhar para isso. Mas uma coisa bem interessante que acontece é que geralmente quando as pessoas me procuram para falar de investimento, elas estão buscando sempre uma bala de prata. É sempre a ideia de que eu vou tirar um coelho da cartola, que aquele vai ser o investimento que talvez as torne mais ricas da noite para o dia. Essa semana mesmo, lá na minha academia, um garoto lá, acho que de perto de 30 anos, ficou sabendo que eu trabalhava com investimentos, me chamou, precisava falar contigo. Qual a ação que eu devo botar o meu dinheiro? Não é nem qual a carteira de ações, qual a ação ele queria para botar o investimento. Então, porque é um olhar de que a gente precisa acertar numa cartada só. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma tremenda de uma falácia. E em cima disso eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que eu não faço ideia do que vai acontecer, né? Tu não faz ideia do que vai acontecer também, né? Os analistas da XP, os analistas da Sicredi, por mais que eles tenham premiação, top 5, focos, tudo mais, tudo é chute. É bola de cristal piorado. Eu sempre brinco, né? O relatório Focus, a gente precisa olhar para ele sempre com um ano para trás, para ver o que está acontecendo hoje, porque o de hoje está sempre ajustado. Né? Então, para vocês verem como isso é um processo muito difícil de fazer. Mas a boa é que com modelagem de dados, né, e com uma análise um pouco mais apurada, a gente consegue ter um nível de acerto um pouco melhor do que a média. Né? E isso é o que a gente está buscando. Esse slide eu sempre fico na dúvida de botar, porque a maioria das pessoas acaba já me conhecendo, mas quem não me conhece ainda, eu sou investidor há 25 anos, eu opero há mais de 20 profissionalmente, eu tenho uma empresa de assessoria de investimentos ligadas ao Grupo XP, tenho uma escola de investimentos que é a Focalize. Atualmente eu estou como vice-presidente de economia da CI, e eu tenho um podcast chamado Aposentado Rico, que se alguém ainda não teve a oportunidade de assistir, está em todas as plataformas, é só botar Aposentado Rico no Google, que dá para escolher, Spotify, YouTube, e é bem legal. Ontem gravei o episódio 68 já, então, terceiro ano já no ar, é um orgulho da nossa casa. Bom, e qual é que é o nome do jogo aqui? O nome do jogo é diversificação e análise. E aqui eu quero mostrar, isso aqui até, em certa medida, reforça um dos slides que o Arthur mostrou para vocês, que é o desempenho histórico por categoria de ativo. E notem, todos os anos tem um campeão diferente. Lá em 2015, o dólar, 47% de valorização. Bolsa, menos 13%. A gente vai para 2016, qual foi o campeão? Bolsa, 38%, qual o pior investimento? Dólar, 16%. E se a gente fizer uma análise ano a ano, reparem que os ativos eles vão navegando de cima a baixo, dependendo do ciclo que a gente se encontra. E na média anual, o renda variável global nos últimos 10 anos foi o melhor investimento. E o renda fixa global foi o pior investimento, que são os bonds. E o dólar, o penúltimo investimento. Agora, o Arthur citou algo importante. Se você deixou dólar guardado no colchão, você teria tido o penúltimo pior desempenho em relação à sua carteira. Agora, se você pegasse esse dólar e comprasse bonds, você teria o melhor investimento, que vai somar o ganho da renda fixa global com a valorização cambial. Então, não adianta deixar o dinheiro parado, você precisa movimentar em relação aos ativos.
E a renda fixa inflação no Brasil é um dos ativos que a gente menos erra, que é o famoso IPCA+, quando a gente vai olhar para o título público. E quando o IPCA+, ele está em extremos, como a gente viu nos últimos meses, geralmente eles são aquelas oportunidades que a gente não pode perder. Porque dificilmente, olha só, no histórico, em 10 anos, foi o segundo melhor investimento se você tivesse montado uma carteira assim. E aqui daí eu queria trazer um conceito do Ray Dalio, que é um grande gestor de fundos lá nos Estados Unidos. Ele trouxe justamente essa visão dos ciclos e como é que a gente tem que fazer a análise para tomar a decisão aonde colocar os ativos. Então ele chegou à conclusão que o mundo ele navega em períodos de expansão, em períodos de inflação, em períodos de recessão e de deflação. E assim por diante. Isso aqui gira o tempo inteiro. Todos os gráficos que vocês viram que o Arthur mostrou demonstraram em certa medida isso. E foi legal porque tu trouxe uma análise estatística de muito tempo, né? Teve gráficos de mais de 20 anos. Dá para notar claramente essa modelagem aqui. Então, isso aqui é algo muito importante para a gente prestar atenção. E aí, quando a gente está em expansão, o que normalmente sobe? Ações, né? Por quê? Porque o lucro das empresas vai estar mais alto e as ações elas refletem diretamente o resultado que essas empresas estão oferecendo. O emprego geralmente está pleno, os bonds eles começam a ter a marcação e os juros estão baixos. Então, geralmente são essas as características macroeconômicas em períodos de expansão. Aí a gente vem para o período de inflação, os ativos reais começam também a ter valorização. Metais, de uma forma geral, começam também a ter valorização. Então aqui ouro, prata, níquel, geralmente são opções que começam a mostrar topo. Nós estamos num momento hoje, a gente olha para os metais, claro que aqui tem um componente geopolítico também puxando um pouco, mas estão nas máximas históricas. Artes são ativos que nesse momento também costumam oferecer altas vigorosas. As ações continuam subindo, só que aqui é uma subida meio que enganatória, porque quando a gente começa a descontar a inflação do preço, elas já não subiram tanto assim, mas nominalmente elas continuam subindo. E aqui os juros são obrigados a subir, como a gente está vendo, nós temos que combater a inflação, o juro sobe. Em recessão, aqui cash é ouro, né? Então, quem tem dinheiro, quem está no CDI, quem está no CDI de liquidez, começa a garimpar mais oportunidades. Aqui, apesar do dólar, de alguns presidentes acharem que o dólar tem que enfraquecer, ele vai continuar sendo a referência de moeda mundial e podem ter certeza que qualquer cenário de dor de barriga no mundo, o mundo corre para o dólar. Não tem jeito. Aqui as ações caem, é inevitável, os juros sobem, ainda, só que aqui a gente tem um efeito contrário na marcação a mercado dos bonds. E no período de deflação, a gente tem ativos reais caindo, nós temos os bonds subindo, nós temos aqui daí a possibilidade dos ETFs, que são os índices de renda variável, também começar a oferecer alguma possibilidade de oportunidade de subida, as ações ainda em baixa e os juros caem. E aí, como é que se navega nesse cenário aqui? A gente tem que saber exatamente onde colocar o dinheiro? É claro que não. Então a gente geralmente faz uma cesta de ativos, onde a gente vai colocar o dinheiro. Em determinado momento, eu vou ter mais dinheiro em renda fixa, em determinados momentos eu vou ter mais dinheiro em renda variável, em determinados momentos eu vou ter que apostar em produtos alternativos, aqui eu estou falando de metais, de cripto, de fundos de private equity, e uma série de outros produtos, mas todos eles sempre sendo dosados de acordo com a minha percepção de situação de mercado. E aqui eu queria trazer mais um conceito que é do Howard Marks, que é outro grande gestor americano de fundos,
que é o conceito do pêndulo, né? Que os mercados, como vocês viram, eles oscilam, tem todo esse ciclo, mas a gente sempre é marcado por alguns extremos, que é o extremo do medo e o extremo da euforia. E aqui é que a gente consegue dar as grandes boletadas da vida. E é aqui que a gente acha a bala de prata. Não necessariamente vai ser a bala de prata, mas vão ter oportunidades bem interessantes. Porque o momento do medo, até da euforia, ela causa distorções no mercado. Não tem jeito. Eu vou dar um exemplo. Em 2015, auge da confusão do governo Dilma, nós tínhamos algumas operações oferecendo taxa pré-fixada a 17% e 18% ao ano para 5, 6 anos de aplicação. E eu lembro até, eu chegava para os clientes e dizia, olha, tem uma oportunidade bem interessante no mercado para a gente travar uma taxa em quase 18% para os próximos 5, 6 anos. O que eu ouvia dos clientes? Tu tá maluco? Brasil, travar o dinheiro 5, 6 anos? De que jeito? Até o passado é incerto, aquela coisa toda. Mas a gente conseguiu convencer uma série de clientes que poderia ser uma boa oportunidade. Passados esses 5, 6 anos, vocês viram que o Arthur mostrou o que aconteceu com a curva de juros, lá por 2020 e 2021, estava em quanto? 2, né? E essa turma estava travada em 17. Ganhou muito dinheiro. Aí começou a acontecer o vencimento desses títulos. Daí nós ligávamos para os clientes, lembra aquele pré-fixado? A gente fez há 5, 6 anos atrás, há 17. Venceu. A gente precisa fazer uma renovação. O que eu ouvia? Não tem mais desses aí. Mas e assim que as coisas acontecem. Eu nunca ganhei tanto dinheiro, na minha pessoa física, na pandemia. Porque o que aconteceu com a Bolsa? Nós tivemos um derrame de quase 50%. A Bolsa veio de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Tiveram ações que caíram 70%, 80%, 90%. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela voltou para o preço nominal da Lava Jato, depois que o Pedro Parente já tinha consertado a empresa já estava rentável, já estava distribuindo dividendo, voltou para o preço nominal da Lava Jato da Dilma, onde ela estava pré-falimentar. Fazia sentido a Petrobras estar naquele preço? Nenhum. E quando a gente olha para o conceito de ciclos, vai mudar, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa que vai voltar, aquela roda está girando. Naquele momento, o que eu fiz? Eu e o Júlio, lá, meu sócio, Diogo, a gente termou Petrobras. Para quem não conhece, operação a termo, tu consegue pegar dinheiro emprestado da própria B3 para comprar as ações, geralmente atreladas a um custo Selic. Então imagina o seguinte, tem uma oportunidade onde tu visualiza que tem uma ação barata, talvez tu não tenha caixa para comprar, a B3 diz para ti assim, olha, eu te empresto o dinheiro a Selic para tu fazer isso. Daqui a 4, 5, 6 meses, geralmente as operações são no máximo 12 meses, tu me devolve o dinheiro com a Selic. Né? Nós termamos o que nós podíamos naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, em questão de 30 dias, o meu termo de Petrobras tinha subido 36% já, a ação tinha recuperado. E aí o que eu fiz? Eu montei uma estrutura em cima desse termo, eu usei mercado de derivativos para proteger a operação. Então eu travei em 36% ganho e ainda surfei toda a alta do ativo em cima do tempo que faltava para vencer meu termo. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem que ficar muito atento aos extremos, porque é nessa hora dos extremos que a gente capta o alfa que os grandes gestores de fundo falam. É a diferença que vai fazer a gente ganhar, especialmente do CDI. E quando tem sangue na rua, é a hora. Vocês lembram que o último gráfico que o Arthur mostrou, da Bolsa em dólar? Tá barato. Não tem sangue na rua ainda. Né?
mas ainda está barato, ainda é uma oportunidade. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Da mesma forma, na outra ponta, quando se está na euforia, e até o pessoal brinca, né? Quando o pessoal da portaria do prédio começa a discutir ações contigo, provavelmente está na hora de vender. E lá nos Estados Unidos tem uma brincadeira em relação à capa da Economist, né? Quando sai que é o melhor investimento, vende, né? Então é mais ou menos assim. Então a gente tem que também prestar muita atenção nesses extremos na hora de tomar a decisão daquelas caixinhas que a gente vai depois dividir o dinheiro. E no final eu vou dar uma sugestão de como é que a gente faz isso. E aqui eu quero dar uma rápida passada só para validar vários itens que o Arthur já apresentou na palestra dele. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um item bem importante, que é a curva do DI futuro. Reparem que ela ainda está alta no curto prazo. Mas olha só como ela já começa a fechar para frente. Então aqui a gente já está antecipando uma possível queda da taxa de juros. O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Que operações pré-fixadas mais longas podem fazer sentido, porque a taxa de juros no futuro fechou. As estimativas do time da XP são bem alinhadas com o que o pessoal da Sicredi também apresentou, como vocês podem ver aqui, Selic a 12,25, IPCA 4,8 e o PIB a 2,5. Nós não combinamos, né, Arthur? Né? Mas bateu. Aqui, só para mostrar esses mesmos dados em relação ao relatório Focus, também em certa medida alinhados. E aqui, chamar a atenção de vocês em um ponto bem importante, que é a questão do resultado primário e resultado nominal do setor público. Olha a previsão para 2026 de 25 menos 8,8 e 26 menos 8,2. Então, isso é a soma do primário com o pagamento de taxa de juros. Então, nós temos um déficit colossal aqui, e realmente o problema fiscal brasileiro é o que a gente mais precisa olhar agora no curto prazo em relação ao combate inflacionário. Esse dado também bate com o que o Arthur apresentou, vou passar rapidamente aqui a questão do pleno emprego no Brasil. Olha só como a taxa de desempregados caiu e a população ocupada subiu em relação à força de trabalho. Aqui, o nível de endividamento das famílias começa a causar uma certa preocupação. Olha só como subiu nos últimos meses. Isso basicamente em cima do incentivo do próprio governo, né, em relação a pisar no acelerador. E aqui a grande preocupação em relação à questão fiscal, né, de nós batermos em 83% em relação ao PIB da nossa dívida. Esse dado também está batendo com o que o Arthur apresentou para vocês. Aqui, a inflação já começando, ao menos está domada, né? Ela ainda não está resolvida, mas ela já está um pouco melhor. E aqui, dividida por setores, né? Ainda o setor de alimentação, como vocês podem ver aqui, talvez seja ainda o calcanhar de Aquiles em relação aos itens a gente prestar um pouco mais de atenção, e o próprio setor de serviços também ainda puxando para cima o nosso índice inflacionário. Nos Estados Unidos, o que a gente nota é uma queda gradual do poder de compra do americano, apesar de também eles estar em pleno emprego, mas reparem nessa linha azul do meio, vai caindo o poder de compra. Então vai piorando a situação, que também corrobora com aquela tese de a economia americana arrefecer também sobre questão de crescimento. E o dólar caiu 10% em relação à cesta de moedas, que é o DXY, né? E aqui só para mostrar para vocês em relação a algumas outras moedas, e reparem que em relação ao real, está bem alinhado com outros emergentes. Ó. Então, a queda
a apreciação do real em relação ao dólar não tem nada a ver com questão brasileira, tem muito mais a ver com a questão do próprio dólar. E provavelmente, mesmo em função do que a gente viu das ameaças do Trump em relação ao tarifaço, ainda não reagiu muito mais em função do dólar do que em relação às questões brasileiras. As commodities, elas estão estabilizadas num patamar relativamente confortável, apesar de terem caído um pouco, mas isso não é preocupante nesse momento. E o tarifaço do Trump, independente do que possa acontecer, que a gente não sabe ainda exatamente onde vai terminar isso, eu particularmente tenho uma opinião de que ele não para de pé do jeito que ele está. A própria reação dos principais ativos, se nós pegar a bolsa caiu 3,5% desde o anúncio, que é uma queda que eu acredito que é bem gradual. O juro futuro praticamente não se mexeu e o dólar praticamente não se mexeu. Então, como os mercados eles costumam antecipar as coisas, muito provavelmente ainda está se acreditando em a gente chegar numa solução diplomática para esse caso, porque ela economicamente ela não para de pé, ela não faz nenhum sentido. E particularmente eu acho que politicamente ela não para de pé também, porque ela também não faz o menor sentido. Né? O que o Trump está alegando não tem cabimento. Né? Então é um negócio de louco, mas ele está fazendo isso com o mundo inteiro. Então, aonde vai terminar esse negócio, ninguém sabe direito ainda. Né? Acho que nem ele sabe direito ainda onde é que vai terminar. Mas partindo do princípio de que pare de pé, e lá dia 1º de agosto a gente tenha 50% de tarifaço. A gente fez um desenho aqui do impacto, principalmente nas ações listadas na Bolsa Brasileira, com as empresas mais impactadas. A Embraer é o caso mais emblemático, porque o maior mercado está nos Estados Unidos, e afeta 23% da produção. A Suzano também tem o mercado americano como sendo um mercado muito importante para eles, 16,6%. Tupi, que é fabricante de bens de capital, Jalles Machado, que é do agro, Fras-le, WEG também tem um impacto bem pesado, quase 10%. Aí a gente entra na questão de alimentos, na Minerva, Cosan, Gás, IOSP, que é do setor de bens de capital, e assim por diante. À medida que a gente vai avançando, o impacto é um pouco menor. Mas, se tem uma ação que nesse momento eu ficaria fora, era a Embraer, né? Porque se esse negócio parar de pé, a empresa vai ter sérios problemas, porque é um mercado realmente bastante importante para essa empresa. E aqui, dentro daquele contexto que eu comentei, de que nós temos que colocar, independente do ciclo, os recursos parte em determinados tipos de ativos financeiros, aqui a gente preparou 3 carteiras, uma conservadora, uma moderada e uma sofisticada, com uma sugestão de alocação para cada um dos perfis. Então, num perfil conservador, nós temos uma sugestão de 70% em pós-fixado, 15% em IPCA+, e 2,5% em pré-fixado. Aqui coloco um pouquinho em multimercado, um pouquinho em fundos listados, aqui entra fundos imobiliários, só para vocês terem uma ideia, um pouco já em renda fixa global e um pouco de renda variável global. Então a gente já coloca, mesmo numa carteira conservadora, um pouco de exposição internacional. À medida que a gente avança, uma carteira moderada, a gente diminui o pós-fixado, a gente aumenta a inflação, a gente aumenta o pré, aumenta o multimercado, já bota um pouco de renda variável, fundos listados permanece praticamente estável. Aqui já dá para começar a pensar em produtos alternativos, que envolve fundos de private equity, criptomoedas, produtos que normalmente não, metais, né, ouro, prata, renda fixa global mantém e aumenta um pouquinho em renda variável global.
Aí, quando a gente parte para uma carteira mais sofisticada, a gente diminui mais o CDI, aumenta um pouquinho a inflação, diminui um pouquinho o pré, diminui um pouquinho o multimercado, já aumenta bastante renda variável Brasil, já aumenta fundos listados e já aumenta bastante produtos alternativos. Aqui é para quem já começa a gostar um pouco mais de risco, né? Também aumentamos a renda fixa global e a renda variável global. Então a gente já está subindo aqui para 7,5. Essa é uma sugestão da área de alocação da XP. E eu, na carteira sofisticada, neste momento, inclusive, eu estou sugerindo um aumento maior em exposição internacional. Eu acredito que esse número poderia ser, no mínimo, o dobro do que está aqui. E aí a gente vai diminuindo o peso proporcional nas outras categorias. Então, eu acho que faz todo sentido do mundo a gente aproveitar que eu acho que o dólar está num patamar razoável, confortável, e é sempre uma segurança em relação a algumas situações que a gente vê no Brasil, a gente ter um pouquinho o nosso pé fora, em moeda forte. Então, eu acredito que faz todo sentido a gente, para quem for um pouco mais sofisticado, colocar o recurso lá fora. Eu queria dar um presente para vocês, que é um PDF preparado pela equipe lá do Caio Megali, que é o economista-chefe da XP. O Caio, ele trabalhou com Paulo Guedes, trabalhou em Banco Central, é um economista renomadíssimo no Brasil, tem um time fantástico. Ele preparou esse material aqui com todo carinho. O Gil, eu sei que ele adora ter coisa para fazer no fim de semana, então são 64 páginas para vocês baixarem aqui. E vai ter, inclusive, os setores da Bolsa, ações indicadas, tudo mais. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tá, ele tinha que acabar comigo, né? Para quem não ouviu, o Gil sugeriu que, ao invés de ler o relatório, joga no Gemini, ele em 10 minutos ele resume as 64 páginas do relatório. Aqui estão os meus contatos, para quem quiser tirar alguma dúvida. E aqui, quiser nos seguir nas redes sociais, lembrando também do Aposentado Rico, que é o nosso podcast. Estão disponíveis, já estão com a Natasha. Então era isso, pessoal. Muito obrigado. Arthur, André, muito obrigado. Pessoal, agora temos um momento para as perguntas, para as dúvidas e esclarecimentos. Temos uma primeira pergunta aqui, a critério fica vocês dois, né? Acho que agora essa aqui vai ter que ser um bate-bola, tá? Como vocês entendem, né, essa questão da conversão da inflação brasileira para baixo, né? Se a gente continuar emitindo, se existe alguma possibilidade dela baixar, existe uma conversão dela, se a gente continua emitindo moeda dessa forma, né? E isso para sustentar, de certa forma, um gasto público que vem aumentando, né? Como é que vocês enxergam isso? Se existe esse parâmetro de conversão. E fazendo uma analogia aqui com a questão do governo argentino, né? A pergunta também esclarece assim, olha, fazendo um parâmetro com a Argentina, a inflação desce rápido e a economia sobe, sem malabarismo do governo. O que vocês entendem que poderia ocasionar no mercado financeiro? O que vocês podem esclarecer para a gente, principalmente na área de investimentos? Deixa eu começar com a segunda. O Milei, para mim, tem sido um exemplo maravilhoso aqui para a América Latina, porque uma das crenças do governo atual é de que não dá para cortar nada, né? E então se pode mexer numa série de coisas, tudo mais, especialmente na máquina pública.
E a Argentina, em certa medida, é muito parecida com a gente. Se a gente pegasse o comportamento do Fernandes, que era o governante antes do Milei, era uma linha de pensamento muito alinhada com o que a gente está vendo que o governo Lula tem feito hoje. E na verdade, o Milei foi lá e disse, olha, o negócio é assim, nós temos que diminuir o Estado em 30%. Aqueles 8,2% que vocês viram lá de déficit total do Brasil, a Argentina acho que era maior, né, do que o nosso até. Mesmo tem que cortar 30%. Vai doer? Vai, mas tem que ser feito. Uma hora alguém tem que fazer isso. E ele foi lá e fez. E ao contrário do que os céticos todos acreditavam, que a Argentina ia sucumbir, a miséria ia aumentar, tudo mais, tudo bem, passou logo os primeiros meses, realmente houve uma dificuldade maior para a população, mas hoje já está se vendo uma Argentina emergindo, né, saindo do buraco. Eu estive na Argentina 2 semanas e tive a oportunidade de falar bastante com os próprios argentinos e a reação de quase todos eles é a seguinte: ninguém está feliz, tá? Não está feliz. Mas todos me disseram assim, só que alguém tinha que fazer. É um negócio do tipo assim, a gente vai pagar o preço de passar por isso, mas alguém tinha que ter tido a coragem de fazer esse negócio. Exatamente. E eu acho que sirva de exemplo para o Brasil, e eu acredito que se na virada de governo acontecer uma mudança, talvez a gente tenha esperança de algo não tão radical. O Brasil, a gente sabe que vai mais suave nas coisas, né? Mas eu acredito que vai precisar ser feita alguma coisa. O próprio governo admite, né? A Simone Tebet fazendo uma meia-culpa, dizendo em 27 implode tudo. Porra, se em 27 implode tudo, por que não faz nada agora? Né? Então, algo tem que ser feito. E até mesmo se o Lula permanecer no governo, a bomba explode na mão dele mesmo, não vai ter jeito. Quer responder a outra? Vou começar pelo fim também, acho que é interessante, né? Até pouco tempo atrás a gente falava, será que o Brasil vai virar Argentina, né? Mas pelo lado negativo, né? Agora é um pouco pelo lado positivo. E eu sempre falo que a gente tem que torcer muito pela Argentina, porque quando a gente olha a população da Argentina, ela praticamente é a população do estado de São Paulo, e o PIB da Argentina é praticamente o PIB de São Paulo. Então, se a Argentina vai bem, é como se tivesse mais um estado do Brasil acelerando a economia. E para nós aqui no Rio Grande do Sul, está entre os 3 principais parceiros comerciais. Então, se a Argentina acelera, e eu mostrei para vocês gráfico ali da OCDE, a gente vê que a Argentina vai crescer mais que 5% esse ano, e provavelmente ano que vem também, com os ajustes que foram feitos lá, e que foram duros, né? Muita gente tinha aluguéis indexados, tu não podia fazer aumento de preço, existia controle de preço por parte do governo, do tabelamento de preços, né? Tudo isso foi tirado, e claro, num primeiro momento a inflação disparou, né? Até o mercado, energia de graça, né? Vários benefícios sociais, num primeiro momento a inflação disparou, e hoje a economia argentina ela vem rodando num patamar muito mais adequado, né? Numa linha de mercado, uma economia mais aberta, né? O grande detalhe é o histórico argentino, né? O histórico argentino econômico não é bom, eles são campeão do mundo em calote, eles já deram mais de 7 calotes do FMI, então eles não têm uma reserva de dólares, que nem nós aqui no Brasil, hoje tem uma reserva de 350 bi de dólar. Hoje esse é um grande diferencial do Brasil, tanto que quando a gente olha a despesa bruta e nominal, né, quando a gente olha para a reserva e desconta da dívida brasileira, isso acaba levando, né, já para um patamar bem mais tranquilo, na casa de 6%, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa monitorar com cuidado, né? O Brasil vai precisar olhar para as reformas, se não for esse ano aqui, né? E talvez, né? Se tivesse um apetite maior político de fazer o ajuste necessário, sem pensar numa reeleição, sem pensar em quem vai ser o presidente, né? Fizesse o que precisava ser feito, talvez a gente colhesse o resultado numa taxa de juros menor, né? E descendo mais rápido e numa velocidade maior do que a gente imagina, e a gente olharia para uma inflação também muito mais controlada, né? E o que a gente tem assim olhado também como muito ponto de atenção é a questão das tarifas, porque se tem algo que pode desestabilizar a economia brasileira nesse momento é isso. A gente entrar num combate direto com os Estados Unidos e a gente dizer que a gente vai retalhar, eles retalharem pelo lado de lá, e aí a gente vai ter inflação subindo, o real desvalorizando,
né, isso vai exigir mais juros e daqui a pouco 15 não é mais o teto e sim volta a ser piso, né, para a economia brasileira. Então esse é o principal ponto assim que a gente tem aqui, né, de risco hoje dentro da economia, essa questão fiscal combinada com o pacote tarifário aqui que a gente não tem muita clareza de como isso vai se desdobrar, né? Hoje o Brasil exporta, né, petróleo, aço, mas aqui tem muito de commodity também, que é suco de laranja, carnes, e que são produtos que é difícil tu colocar em outro mercado. Tu não tem outro mercado para absorver, como tu tem facilidade de absorver aço, de absorver petróleo, de absorver outras commodities, né, que têm mais aceitação em outros países. Avião, né, tava falando ali de Embraer, né, é difícil tu colocar avião, 40% do teu mercado, em outro mercado, porque o mercado americano tem papel relevante. Então, a gente espera que isso siga na via diplomática, que o Brasil encontre um meio do caminho, que se abram negociações, né? A gente deve conviver, sim, com tarifas, mas não era um cenário de se deteriorar como se fosse um cenário bem mais ruim do que talvez se esse negócio desandar. Bom, outra perguntinha para vocês aí. Em relação ao endividamento das nossas empresas, a gente percebe que, de forma geral, a população e as empresas estão num nível de endividamento bem elevado, né? O que isso ocasiona, o que isso reflete na área dos investimentos, né? A gente entende que, principalmente Arthur, né, tu está nas duas pontas, né? No tomador e no investidor, né? O que isso vai acarretar para as operações bancárias e principalmente de crédito para essas empresas que já estão endividadas? Que a gente vê no mercado como um todo, né, não olhando só esse Sicredi, mas é um endividamento mais alto, os gráficos aqui já que foram mostrados, endividamento mais alto, inadimplência mais alta, isso restringe o crédito, é natural, e num cenário de taxa de juros mais alta, isso também é restritivo, né, então o que a gente tem olhado muito, assim, é para as empresas fazer a lição de casa, esse é o momento, né, talvez um momento até tarde de fazer essa lição de casa, o ideal é sempre fazer num cenário bem mais favorável, né, tu troca o telhado não quando tá chovendo, é no dia de sol, né, isso que a gente vem falando, né? Mas é olhar muito para as oportunidades que se tem, né? A gente vê muita empresa ainda com endividamento elevado, e aqui não é só custo de crédito elevado, então olhar para esse endividamento, olhar se tem alguma outra oportunidade, daqui a pouco de botar ativos reais em garantia, abrir linhas de mais longo prazo, né? Entender aqui, talvez se não é algo crônico do negócio, uma questão aqui de fluxo de caixa que pouca empresa, as empresas mais profissionalizadas olham, né, mas empresas menores, né, a gente tem muita gente aí que foi obrigada a virar empreendedor, a gente fala que é aquela pessoa que não é empreendedor por natureza, né, ela foi obrigada a virar empreendedor, microempreendedores, microempresas, tem pouco nível de profissionalização, então essas empresas precisam olhar para o seu mix de produtos, entender esse fluxo de caixa, entender as margens, né, fazer esses ajustes para depender menos, talvez, de crédito de curto prazo, que nesse momento é mais elevado, né, capital de giro, acessar outros sistemas, né, acessar aqui também linhas de crédito, aqui muitas vezes de BNDES, outras linhas mais favorecidas também, FINEP, entre várias outras linhas, inclusive que a gente trabalha também no Sicredi. Então é poder fazer um pouco dessa lição de casa, né, para passar por esse período. Eu digo, quem sobrevive a uma taxa de juros de 15% vai surfar um cenário muito mais favorável aí para frente, né? Quem chegou até aqui e sobreviveu é um sobrevivente e a tendência é conseguir navegar muito melhor, né, para frente, até porque a gente imagina que a taxa de juros deve convergir para baixo, a inflação deve convergir para baixo, a gente tem aí cenário que deve começar a se desenhar, um cenário talvez eleitoral a partir do final desse ano, né, então assim, isso começa a trazer um pouco mais de visibilidade também para os agentes de mercado, para os empresários, né, e que nesse momento o nível de confiança segue baixo, né, tá todo mundo em compasso de espera, tentando entender um pouco mais como as coisas vão se desdobrar. Só que quem esperou, na maioria das vezes, muitas vezes também não conseguiu aproveitar as oportunidades. Acho que esse é o ponto. Não dá para simplesmente só ficar esperando. É preciso contar com consultoria, isso a gente pode ajudar também, a gente tem parceria do Sebrae também para os associados que precisam de consultoria, o gerente de negócio, para poder olhar um pouco mais a fundo e entender se tem alguma oportunidade aí, talvez que não está visualizando no seu dia a dia. Eu só ia complementar a questão do Sistema S, né, que eu acho que é uma grande arma que principalmente o pequeno empreendedor tem. O Fábio sabe bem, né? Trabalha com a Rosane, faz aqui na CI, é maravilhoso também. E o Sebrae, Sesc, tudo tem programas, tem consultorias. Então, qualquer dificuldade que o empresário tenha nessa área, por favor, né? Tem onde buscar e geralmente subsidiado, né? Então, isso que é bem interessante. E a própria CI também, se precisar de apoio, está aqui também para isso, né? Pessoal, mais alguma pergunta?
Nada. Eu ia aproveitar até para trazer, a gente tem hoje um portfólio de investimentos também completo, né? Então a gente tem o home broker do Sicredi, lá tu pode fazer investimentos internacionais, não só empresas brasileiras, empresas estrangeiras, fundos de índice, né? A gente pode operações de ouro, operações de moedas estrangeiras. Então a gente tem inclusive uma assessoria de câmbio dentro da cooperativa para quem importa, exporta, né? Que pode olhar e ajudar dentro dessas decisões também. A gente sabe que aqui é um polo, né? Assim como São Leopoldo também é um polo exportador, assim como ali na Serra Gaúcha, né? Então a gente tem uma atuação bem forte aí em relação a câmbio, estratégias internacionais, portfólio de criptomoedas também. Então a gente pode apoiar nos mais diferentes tipos de perfis, né? Seja do mais conservador até o arrojado. Né, sempre também tendo muita clareza, né, de que não existe almoço de graça. Para ter mais potencial de rentabilidade é preciso ter mais exposição a risco, né? E como eu trouxe para vocês aqui, historicamente, né, a gente fala que o CDI é uma máquina de fazer dinheiro. Lá nos Estados Unidos eles falam que não aposte contra os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente fala não aposte contra o CDI. Né, porque o CDI é uma máquina de fazer dinheiro no longo prazo e muitas vezes o risco, né, de algumas estratégias acaba não compensando, né, o nível de oportunidade que a gente tem de uma taxa de juros historicamente alta aqui no Brasil, né, e que muitas vezes traz essas oportunidades de ganho sem risco quase que para os investidores, taxas pré-fixadas, né, coisas desse tipo que a gente vê, né, e que podem mudar a vida muitas vezes de uma pessoa, né, quando está olhando para a aposentadoria, está olhando para um futuro mais tranquilo para a sua família, para a sua empresa. Então, saber aproveitar essas oportunidades, se expondo a risco, né, de forma controlada, sem dar o game over, como a gente fala, né, aquela bala de prata, muitas vezes, é a grande estratégia aqui de sucesso para quem está. Eu estou também há 20 anos, mais 22 anos nesse mercado, né, então a gente já viu bastante coisa. Então podem contar conosco também para apoiar aí vocês. Bom, gente, agradecer vocês e deixar uma mensagem bem clara. A nossa entidade, nossa CI, ela apoia todos os empresários da região e também o empreendedorismo. A gente não pode esquecer que para ter investimento, para ter economia, a gente precisa ter empreendedores. Né? Então, a profissão deles só existem porque nós temos empresas que geram emprego, gera renda e gera ativos capazes de pulverizar o mercado com outras formas de receita. Né? Então, o importante é o seguinte, né, que todos nós aqui entendemos que a nossa região ela carece por apoio ao empreendedorismo e para sair dessa crise, gerar ideias inovadoras, toda crise existe uma oportunidade. As etapas que a humanidade sempre ressurgiu ou se desenvolveu rapidamente foram momentos de crise. Então, nós temos um histórico de guerras, de conflitos, de instabilidade. Em todos esses momentos que surgem novas ideias, novos momentos de investimento. Então, a gente tem que levar em consideração. Tá? A ACI está aberta para vocês. Temos aqui o nosso ex-presidente, né? Muito obrigado pela participação, Diogo, presente. Então, a nossa temática é fortalecer vocês no empreendedorismo. Belas palavras, Arthur, que é a questão de profissionalizar as empresas. Nós temos uma necessidade técnica da profissionalização. Então, hoje, o conceito que tu lidaste foi muito bem, que nós temos empreendedores não, muitas vezes, empresários, né? Então, é uma mudança de chave muito grande. Eu ser empreendedor não significa que eu sou um empresário. Então, olhem as suas empresas, analisem elas, invistam nelas, tá? Busquem capital, busquem conhecimento e o excedente diversifiquem, né? Então, essa é a chave. Eu agradeço vocês pela disponibilidade, pela atenção